E aí, gente? Hoje nós vamos falar sobre informática e como informática o edital está bastante aberto, eu preferi falar de alguns assuntos por via de questões. Como informática as questões vão ser um pouco mais rápidas, você for ver isso, a gente vai responder 20 questões, a depender do tempo eu fecho 30. Beleza? Os tópicos que a gente vai estudar é o tópico 6, que é Sistema Operacional e Software, Hardware também, que eu não vejo muito sentido em estudar software sozinho, e extensão de arquivo. Por que eu vou falar desses três juntos? Primeiro, hardware, software e sistema operacional são assuntos bastante conexos e, por vezes, a ideia é confundir o que é um hardware com o que é um software e, às vezes, até o que seria um sistema operacional. E extensão de arquivo. Porque extensão de arquivo é um assunto que não tem como decorar. A gente vai dar uma pincelada nele quando a gente falar de editor de texto, de apresentação e tal. A gente vai falar de alguns tipos de extensão, mas o lance maior acaba sendo de praticar na vida mesmo. Entendeu? A gente vai ver algumas questões sobre quais são as extensões de imagem, quais são teclas de atalho no futuro. E são coisas que não dá para fazer um estudo frio. É uma coisa mais de vivência. Usem essas teclas, até porque são para facilitar. Entendam qual a funcionalidade de cada extensão. Entendam o que é a diferença entre software e hardware. Certo? Antes de partir para qualquer questão, existem algumas coisinhas que são necessárias que sejam explicadas, né? Primeiro, sistema operacional é o principal programa que faz com que um computador funcione. Pode ser o Windows, pode ser Linux, pode ser qualquer outro, certo? O nosso edital ele não especificou, ou seja, pior para a gente, vamos ter que estudar um pouco a mais. Para não exagerarmos em informática, por exemplo, e deixarmos matérias que falem mais de fora, falem mais pontos, né? Eu acho melhor a gente estudar ele mais por questões, sistemas operacionais. Porque se for aprofundar em Windows e Linux, coisa que eu acredito que o nosso edital não irá fazer, porque ele não deixou específico, né? A gente vai perder muito tempo. Software é a parte lógica do computador. E hardware, que como eu disse, ele é conexo, ele é a parte física. Um professor que eu vi no YouTube, ele dizia que hardware é o que você chuta e software é o que você xinga. Software é o que? O Word, o Excel, o próprio Windows, que é um sistema operacional, é também um software. E hardware é o que? A placa-mãe, a câmera, a webcam que eu tô, o gravador, essas coisas, certo? O fone, periférico, é a parte hardware, certo? Extensões de arquivo são uma espécie de nomenclatura, uma espécie de modo que o sistema tem de organizar, separando o que é imagem do que é texto, do que é texto processado e tal. A gente vai ver melhor mesmo conversando, respondendo questões. Essa aula vai ser basicamente disso, de resolução de questões. Beleza? Vamos ajustar aqui. Primeira questão, 2019. Todas da IBFC. Tem uma boa quantidade de questões. Podem ver aqui que eu filtrei os assuntos que a gente vai tratar. Sistemas e extensão de arquivos. Aliás, espera aí, faltou o software. Deixa eu ver aqui. É porque software vai puxar... software específico não tem. Beleza, né? Vai ser ótimo. Aqui tem sim. Bom, então vamos lá, né? Vamos lá mesmo. Beleza. Let's go. Primeiro, ao manipular um arquivo, o mesmo foi indevidamente deletado, ou seja, foi parar na lixeira do Windows. Aqui a gente está numa questão de sistema operacional, estamos entrando em Windows, né? Ou seja, foi parar na lixeira. Sobre as ações tecnicamente verdadeiras, assinale a correta. Somente existe uma possibilidade de recuperar o arquivo. Não, isso daqui a gente sabe, por exemplo, que para recuperar um arquivo, a gente pode puxar da própria lixeira, certo? A gente tem como restaurar. Uma vez na lixeira, a recuperação é impossível. Não, a lixeira é uma pasta como as outras. Certo? Se clicar sobre o arquivo com o botão direito, existe a opção restaurar. Exatamente, como eu já tinha dito antes. A restauração somente poderá ser usada por meio do aplicativo Restore, que esse aplicativo não é nenhum aplicativo que seja nativo do Windows, né? A próxima eu não respondi. Opa, esqueci de filtrar nível médio.
Dentro do Windows vem embutido 2 softwares editores, ou processadores de texto, intitulados Quais os nomes de softwares que acompanham o Windows. O bloco de notas ele é um editor de texto, ele não é um processador de texto. O Outlook é um programa que a gente vai estudar depois, que ele é um correio eletrônico. Aqui temos o Outlook novamente. Não, nesse caso ele acabou errando na nomenclatura. A nomenclatura certa seria que o bloco de notas é só um editor de texto. Mas aqui a gente vai pela menos errada, né? Que o Outlook não tem como ser, a gente exclui duas, e o OneDrive também não é, que é o sistema de armazenamento em nuvem, né? Veja que a gente já falou um pouquinho sobre isso antes. Aí o bloco de notas acaba sendo a menos errada. E o WordPad realmente é um editor, um processador de texto. Qual a diferença entre editor e processador? Um editor de texto, como o próprio nome já diz, ele só edita texto, você só vai digitar. Um processador de texto, ele já tem opções ligadas à formatação, negrito, itálico, inserção de imagens. O de texto é texto mesmo, ele é usado muito para programação na internet, inclusive, porque a programação se faz somente com os textos. A outra é de 2019 também. Assinale das alternativas abaixo a única que identifica corretamente o que é hardware e o que é software. Hardware, chuta. Software, chega. Beleza. Aqui, apesar do enunciado, ele está puxando um outro conhecimento. Driver é hardware e driver é software. Ele só vai repetir isso e a gente vai ter que saber que o driver é o software. Cadê? Os dois são diferentes. Aí o driver... Aqui. Driver é o software e driver é o hardware. Isso daqui a gente tem que decorar. Eu lembro de R de professor, não sei porquê. Mas aí eu lembro que o driver ele é o programa que vai ensinar o computador a usar o drive, que o drive no caso é o software. Por exemplo, quando você conecta um fone novo, seu notebook e seu computador, ele não vai reconhecer ele primeiro. Ele vai, a depender do modelo, instalar um softwarezinho e essa instalação é o drive, para poder dirigir esse bagulho, ensinar, é o professor, né? A seguinte, relacione a coluna da esquerda com o respectivo componente da coluna da direita. Pronto. Um assunto bem mais conexo com o que a gente tem que estudar. As diferenças de hardware e software, né? Depois acredito que eu vou dar uma complementada nessa aula, pensando que ela tá meio pobrezinha. Mas, bom, vai ficar essa mesmo, para não ficar sem aula hoje. Beleza? Beleza. O que é hardware? Hardware, chuta, e aqui xinga. Beleza. Placa-mãe é o quê? Hardware. Peraí, banco de dados. Vamos ir... Primeiro vai ser 2A, né? 2A, 2A, 2A. Aqui a gente já fica com 2. Memória RAM e ROM são tipos de periféricos, são hardware. Um B. As duas têm um B. Beleza. C vai ser hardware também. PC. E aí que a gente já sabe que o editor de texto ele vai ser um software, um programa, né? Esse daqui tinha resolvido errado. Vamos ver se aprendi. Esse daqui é sobre extensões de texto, certo? Quais as principais extensões de arquivo? Quanto às principais extensões, analise as afirmativas abaixo e assinale a correta. JPG, GIF e PNG são extensões atuais de tipos arquivos de imagem. Ok, isso daqui não tem como você decorar todas as extensões possíveis. É interessante você decorar essas três aqui para a imagem. Tem a JPEG também, tem a Bitmap, que também é interessante lembrar. Mas, lembrem dessas três e o resto vão acompanhando. Vocês tentem observar, usar o computador de um modo mais observador, principalmente para estudar para concurso, né? O item 1 vai estar correto. Beleza. Só com o item 1 a gente já exclui. Exclui só um, infelizmente. BMP, que é o Bitmap, e Zip são extensões tradicionais dos arquivos que tiveram compactação. Não, Bitmap é extensão relacionada à imagem. Então a 2 vai estar errada e a gente já vai ter o nosso gabarito. Vou só conferir a outra, não errar novamente. As extensões AVI, MPG, WV são tipicamente extensões de vídeo. De novo, vivência. Decorar todas as extensões é uma coisa que, além de inviável, acredito ser desnecessário. É muito melhor a gente ir fazendo questões e decorando elas ponto a ponto. Nas questões de Word, vocês vão ver isso com mais facilidade, que o melhor de fazer questões de Word é no próprio computador mesmo, não é imprimir uma prova como em português, por exemplo, é uma técnica legal de estudo. O melhor é você ir testando. Acertei a questão, beleza. Errei a questão, testa, repete 2, 3 vezes o comando que ele indicou, procura lá e tal.
e é o melhor jeito de a gente acabar decorando, né? Sexta, 2019 também. Muita questão recente, né? Informática é uma tendência a ser cada vez mais cobrada. Um analista, baseando-se na busca por quantidade de arquivos por tipo de documento de extensão no Google, compilou que o formato PDF é o mais popular entre os diferentes formatos de arquivos de texto. Analise as afirmativas abaixo e dê valores VOF. O enunciado, para variar, né, não vai nos ajudar muito não nesse caso, né? PDF é o formato proprietário da empresa Adobe e é o mais popular, por ser mais robusto, muito robusto na manutenção do arquivo digital. Questão de extensão, né? E PDF é portável do documento, que é isso. O uso do PDF é para que ele não sofra alterações. Primeira vai estar verdadeira, né? Escolhemos o DocX é o formato preferencial. Quando vocês virem isso daqui, é Microsoft Word, né? O Word para os íntimos. Em sua versão atual, ele não é significativamente diferente do Doc. Foi originalmente adotado por este software até um passado relativamente recente, de cerca de uma década. Não é significativamente diferente do formato DOC. Isso daqui é divergências, né? Vamos ver a outra, que de repente com a outra a gente já responde, apesar de que eu acho que não. O formato TXT codifica texto simples, não registrando marcas de formatação. É aquilo que eu disse de editor de texto. Editor de texto, bloco de notas, por exemplo, ele vai atuar com TXT. Fontes, cores, blá blá blá. Outro arquivo comum na rede que é codificado em texto simples é o arquivo fonte HTML. Ainda que interpretados nos browsers, gerem marcação e insira OK. Essa está verdadeira. Infelizmente, a gente vai ter que voltar no 2, né? DocX é o formato preferencial adotado pelo Microsoft Word. Até aqui sem problemas. Em sua versão atual, ele não é significativamente diferente. Foi originalmente adotada por este software até um passado relativamente recente, de uma década. Sim, o Doc saiu do formato normal a partir de mais ou menos 2007. Acredito que vão estar todas verdadeiras. Não, letra B, falso. Eu acho que é por causa da ideia de relativamente recente. Essa eu vou deixar. Desculpa, gente, eu não vou corrigir, não. Deixar assim mesmo. Sinceridade, né? Tem que errar com sinceridade. Beleza, essa daqui é fácil. Extensão de arquivo de imagem. Aqui a gente vai pelo método da exclusão, né? O que vocês souberem que não é, vocês já podem excluir. Aqui, por exemplo, MOV é de vídeo. JPG está certo. PNG aqui está certo. Esse DLL é um arquivo que eu nem sei o que é, mas esse PPT é de PowerPoint. E aqui esse BIM e esse GIMP também não estão certos. Esses 4 aqui estão todos corretos, ok? Mais uma de extensão. Ela gosta um pouquinho de questão de extensão. Acredito que a gente vai conseguir absorver isso estudando os programas, né? Mas pior que é vivência mesmo. Não tem muito de onde correr, tem que usar. A informática é para isso, né? É para ser usada no dia a dia, então a gente vai ter que estudar estudando. Assinale a alternativa correta, extensões de arquivos em processadores de texto. Beleza. O que não é de texto? TXT não é processador, é editor de texto só. Aí tem o TXT de novo. E a gente já fechou aqui a nossa alternativa certa, só sabendo que TXT é editor de texto. Beleza? E aí, ODP tem a ver com o arquivo que seria do PowerPoint, vamos dizer, né? O Impress, que ele é o programa de geração de slides da LibreOffice. XLSX é um arquivo que tem a ver com a geração de planilhas no Excel, né? Esse aqui está completamente errado. Exe é arquivo executável, instalação de programas, vocês vão ver o .exe. BIM eu não sei muito bem mesmo. DLL tem a ver com instalação de complementos, coisas assim. Mas de edição de texto mesmo, só com TXT a gente já resolveu. Não se atentem muito a essas extensões em comum, porque geralmente vai dar para resolver com outras, né? Eu pulei o enunciado aqui, muito grande, e é capaz que não ajude em nada de novo. Assinale a alternativa que contém os nomes populares de 3 sistemas operacionais. Pelo menos o nome a gente tem que saber, né? Primeiro que a gente sabe é o Windows. Mas, por exemplo, vamos estudar os navegadores depois. Inclusive vai ser a próxima aula de informática. Vai ser ferramentas de busca e navegadores. Aí a gente já sabe aqui que o Chrome é um navegador, certo? Um dos mais populares, inclusive. Depois a gente vem aqui no Firefox, que também é um navegador. Google é um sistema de busca. Microsoft Office é um conjunto, um pacote de programas, né, que inclui Word, Excel e outros.
E a gente já termina. O Windows NT, que é uma versão bem antiga do Windows. O macOS, que é o da Apple, né? E o Linux, que é um sistema de código livre que tem várias distribuições. Inclusive, eu gosto muito. Mas eu tava com problema. Relacione as duas colunas. Tem que consertar, inclusive, né? Um dia eu conserto. Relacione as duas colunas quanto aos tipos de componentes existentes em um microcomputador. Sim. É aquela questãozinha que a gente respondeu há alguns minutos, né? O que é hardware, o que é software. ROM, BIOS e RAM. Aqui, esses dois são, o primeiro e o último são hardware e a BIOS é um software. Então, vamos ver aqui qual seria. No caso das letras, né? Vai ser A2, 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 A2. Vai ser B1, B1. Tudo bem? Tudo bem com vocês. C2, no caso, de memória RAM, como eu disse. RAM. Essa aqui, errei. Será que eu vou conseguir repetir os meus erros? Todos? Eu espero que não. Espero acertar alguns. Algumas contas usam um arquivo de dados do MS, Microsoft, né? Outlook Offline. Trata-se de uma cópia sincronizada das mensagens salvas em um servidor e que podem ser acessados de vários dispositivos e aplicativos. Com o Outlook, esse arquivo recebe a extensão de... Eu nem conheço nenhuma dessas extensões, só conheço uma. Por que será? Porque eu errei a questão antes. .ost. Não me lembro lógica, eu só consigo lembrar de um truque para ele, né? Que esse O aqui é o O de Outlook. Entendeu? Mas eu meio que decorei a extensãozinha, até porque o erro traumatiza, né? Isso é bom de responder em uma boa quantidade. Essas questões pra gente acabou estando num lugar meio certo e errado, né? Correio eletrônico. Depois é bom a gente fazer uma revisão grandona dessas matérias, né? Pelo menos umas 10 questões de cada no simulado. Acho que eu vou fazer. Acho que vai ser legal. Fazer na véspera da prova, que aí tem emoção. Atualmente, na maioria dos teclados, existe uma tecla específica. Teclados, legal. Com o logotipo do Windows. Eu chamo ela de tecla Windows. Para visualizar a área de trabalho do Windows. Caramba, hein? Parece que eu que escrevi. Tecla repetida um monte de vezes, Windows repetido 52 vezes, assim mesmo. Trabalho do Windows 7. Quando alguma janela ou aplicativo estiver aberto, deve pressionar simultaneamente a tecla Windows e a tecla Windows, acho que é Windows Espaço. Windows Espaço, isso aí. Treinando aqui só, eu estou usando Windows, é porque eu estou usando o Windows 10. Verdade. Aqui ele diz uma versão específica do Windows, o que dificulta ainda mais. Acredito que esse edital deve ter especificado, que é muita sacanagem a gente vir com uma questão tão específica do Windows 7, se ele não colocou no nosso edital sequer o Windows, né? Mas tudo bem, vida, né? Pelo menos o pacote Microsoft Office ele botou. Podia ser pior. Não que esteja bom, podia ser pior. Referente à digitalização de documentos. Digitalização aqui. Prática a ser evitada? Não, uma prática é recomendada. Isso daqui já é aula de arquivologia. O hardware responsável em fazer a conversão. Desculpa. Referente à digitalização de documentos. O hardware responsável em fazer a conversão de uma imagem ou texto em um código digital, ou seja, vai pegar a imagem e transformar no arquivo no processo inverso à impressora. A impressora pega o arquivo e transforma em papel. E esse vai pegar o papel e vai transformar no arquivo. Isso é o que? Scanner. Acredito que todo mundo já deve ter conhecido. A gente tem muitas impressoras muito funcionais hoje em dia, né? Que elas têm função de scanner, de impressora, mas é bom a gente saber que são equipamentos separados. Isso é uma coisa interessante da informática. Estudando, a gente vai perceber que existe uma dezena de equipamentos que são necessários para fazer uma determinada coisa, como acessar a internet, por exemplo. Aí a gente precisa de, a depender da rede, de um gateway, de um modem, de um roteador, e a gente reúne tudo, bota um nome lá, no switch, bota um nome, no caso da internet, né? A gente chama só de roteador, e ele faz 52 funções, entendeu? A gente vê as coisas muito como caixa preta em informática, mas na verdade os concursos acabam querendo que a gente vá desmontando. É um olhar mais atento que a gente tem que ter, né? Mais do que uma pessoa comum. Concurseiro é o que? Será? É pessoa mesmo? Fica o questionamento. Responda nos comentários. Concurseiro é pessoa também? É brincadeira. Aí você vai ficar até para se desligar o computador corretamente, é necessário puxar ele da tomada. Não. Igual os colegas do meu trabalho fazem. Puxam da tomada. Não façam isso. É necessário seguir alguns procedimentos importantes sequenciais.
Dê valores verdadeiros e ou falsos para slogan. A que ponto chegamos, né? O concurso dizendo como é que se desliga um computador. Primeiro, o que você faz? Desconectar o acesso à internet. Falso. Isso aqui não é necessário, não. Tirar o cabo da internet. Fechar as janelas que estão abertas, fechar a seção do sistema e desligar o equipamento. Acredito que vamos ter como falsa a primeira e verdadeiras todas as outras. Puxar a internet não é uma coisa que vocês façam, não vai dar um trabalhão para o cara e depender até um monte de configuração pode ter que ser refeito. Não puxem os cabos de coisas que vocês não conhecem, por favor. 15ª questão, está sendo mais ou menos rápido. Mais ou menos rápido. O computador possui várias funções que fornece. O computador possui várias funções que fornece. Várias funções que fornece? Nossa! Será que nesse concurso não caía português, não? Várias funções que fornecem, né? Bom, várias funções que fornecem informações importantes de acordo com a utilização do programa escolhido pelo usuário. O programa mostra uma sequência lógica esperada para a função desejada. E dessa forma, é correto afirmar que a função barra de status possui a localização na tela do computador onde fica a barra de status. O que é isso daqui? É a barra de ferramentas. Mas a barra de status, aqui, peraí, só eu puxar um negocinho aqui, pronto. Barra de status. Ok? Função. Na região inferior da janela principal, acho que vai ser essa mesmo. Superior? Não, né? Da janela dupla, ainda o que seria isso? Inferior da janela secundária. Superior da janela principal. Inferior da janela principal, né? É isso daqui, barra de status. Ela vai mostrar várias coisas. Aqui, de novo, eu estou no Windows 10, né? Ele mostra uma série de programinhas. Tem a central de ações também, né? Tem um monte de programinha. Isso daqui você instala. Isso daqui vem a Cortana. Tem o visualizador de tarefas. Aqui é o menu iniciar, né? No Windows 8, isso sumiu, no 8.1 voltou, né? Ainda bem. E aí, vamos lá. Vamos continuar. 16. Sobre memória ROM. Read only memory. Olha que bonito. Assinale a alternativa correta. Pode ser modificada uma vez. Não. Uma característica da ROM é que ela já vem gravada de fábrica. O fabricante até consegue alterar, fazer algumas modificações, mas um usuário comum não vai conseguir fazer alteração nenhuma nela. Pode ser modificada uma vez. Não, nenhuma vez. Pode ser apagada e reatualizada. Acredito que não, hein? Modificável pelo usuário, não. Modificável pelo usuário não rola. São usadas em situações que os dados devem ser mantidos permanentemente e não podem ser corrompidos. Ok. Mais correto. Essa daqui pode ser apagada e reatualizada? Depende. Se for pelo fabricante, o fabricante até poderia apagar a memória e instalar uma nova. Inclusive, antigamente era comum que os computadores tivessem que, para ter uma atualização de ROM, serem levados até o fabricante. É claro que isso é inviável hoje em dia, então o fabricante consegue isso. Mas apagar e reutilizado está muito, muito aberto. E, de novo, não vamos brigar com questão. Pode até ser que uma questão da nossa prova seja anulada depois, mas na hora a gente não vai anular, a gente não vai levantar para o fiscal, né? Então a gente tem que pegar mais sério. Nesse caso, essa B está sem dúvida, então vamos lá. Tem até comentário. Sinal que o povo reclamou um pouco. Para se desligar o computador. Estranho, me diga o que o curso pede. Tem comentário, então alguém reclamou. Não necessariamente. Informática, acho que tem muito comentário mesmo. É uma das poucas vantagens. Pode-se desligar o computador corretamente. Para se desligar o computador corretamente, bem parecida com a outra, né? Só que agora ele está perguntando a ordem, né? É necessário seguir alguns procedimentos importantes sequenciais. Reaproveitou o enunciado. Estava difícil, né, de escrever. Preencha as lacunas a seguir com a sequência correta, utilizando 1, 2, 3, 4. Faz sentido, né? Confirme o desligamento, clicando novamente no botão Fechar sessão. Utilize o X para fechar todas as abas. Após abrir o menu, clique na opção Fechar sessão. Desligar a estação de trabalho. Para desligar, o último ponto vai ser apagar a luz da área de trabalho. Mas antes disso, antes de apagar a luz do lugar onde você trabalha, você vai desligar. Esse, no caso, é o 4. É o último item, beleza? E é óbvio que esse daqui é o último item. Cruel a banca, hein? Beleza. Antes de clicar no botão de confirmar o desligamento, né? De fechar a sessão, você vai abrir o menu para fechar a sessão. Então, esse daqui vai ser esse. E antes de fechar qualquer sessão, você tem que fechar todas as abas que estão abertas.
Ou seja, nossa ordem vai ser o 1 vai ser esse daqui, o 2 vai ser aqui, 1, 2, aqui a gente já tem, opa, foi 1, 2, 3 e o número 4. Teste psicotécnico deve ser mais ou menos assim, né? Você faz alguém apertar um botão e meia hora depois vem o resultado. Beleza, e é isso. E por fim, como a banca fez questão de sacanear a gente, né? Desligue-se a estação de trabalho. Eu acho que essa questão aqui, a 18, é repetida. Não. É tão parecida que parece ser repetida. Até o jeito que disporam as alternativas. Beleza, vamos lá. O computador permite que um arquivo ou documento seja copiado completamente. Ok. Para se copiar um arquivo ou documento no computador, é necessário seguir alguns passos. Ok. Preencha as lacunas a seguir com a sequência correta, utilizando os números 1, 2, 3 e 4. Note que essa questão é bem antiga, a outra também é de 2015. Entendeu? Foram a mesma prova? Foram. Não são questões tão comuns hoje em dia, mas vale a pena estudar, né? Vai que eles reciclam. Aqui, beleza. O que a gente deve fazer primeiro para copiar o arquivo? Selecionar o arquivo ou documento que se deseja. Esse daqui a gente já tem o nosso ponto 1, hein? Opa! Na outra da banca no sacaneou, agora ela já deu a resposta. Beleza. Indicar a pasta ou destino do arquivo, efetuar a cópia do arquivo ou documento. Indicar a intenção de copiar o arquivo ou documento. Indicar e efetuar a cópia, eu acho que é antes, né? Beleza. Mas a gente tem certeza que você começa selecionando. Toda ação que envolver um arquivo ou uma pasta, você vai começar pela seleção, né? Primeiro seleciona, depois indica a seleção. Você fala para ei, tá copiando, tá copiando? Não, eu acho que isso daqui seria o nosso Ctrl+C. Indicar a pasta de destino vai ser o penúltimo ato. No caso, você vai abrir a pasta, né? E depois Ctrl+V. Certo? Já umas técnicas de atalho, né? Ctrl+C e Ctrl+V. Acredito que essa daqui não surpreende ninguém. Acredito que todo mundo sabe. O sistema operacional é o principal programa do computador. Já falamos sobre isso, né? Que controla todos os recursos existentes nele, como os dispositivos físicos e funções de outros programas. Ou seja, o sistema operacional facilita a vida dos usuários. Amém? Nesse sentido, é correto afirmar. Beleza, alternativa correta. Vamos ver aqui. O programa que pode ser definido como um conjunto de instruções que devem ser seguidas pelo computador é obtido através dos dispositivos de entrada. Desculpa. Parece essa não, hein? Tem a ver com o sistema operacional? Não tem muito a ver, não. Vamos ver aí. Talvez seja essa, mas contra as outras mais erradas, né? O programa pode ser armazenado pelo usuário através de controle da decodificação. Caramba, questão pesada, hein? E a 19. Só para cagar, futebol aí. O programa pode ser executado através das operações aritméticas. O programa realiza funções sequenciais com regras lógicas. Conjunto de instruções que devem ser seguidas. A melhorzinha é a letra A. É o nosso gabarito mesmo. Questão muito confusa. Sério que era para professor? Caramba, hein? Se fosse professor de informática, entendi. Questão de alto nível, hein, gente? E as alternativas bastante dúbias. É porque, assim, essa daqui eu acredito que estão erradas, porque essa daqui acaba sendo mais completa. Que o sistema realmente acaba realizando operações sequenciais com funções lógicas, operações aritméticas e tal. Só que essa daqui está mais completa, né? Então, mais certo ou menos certo. 20. Última, vamos terminar. Ficou quase meia hora, hein? Na tela inicial do computador, são encontrados os ícones que ajudam a executar as tarefas. Assinale a alternativa que define corretamente o que são ícones. O que são ícones? Ícones são representações gráficas do programa. O que são ícones? Isso são ícones. A hora da aventura, quem gostava. É legal. Beleza. Ícones são pequenos desenhos que informam as tarefas que o computador pode executar. Não. Ícones é uma representação do programa. Ícones são atalhos, não necessariamente. Atalhos vão aparecer de forma de ícones, mas não. Ícones são atalhos, olha aqui de novo. Que não devemos utilizar. Isso, não devemos utilizar. E a letra C, ícones são desenhos que aparecem sem uma função específica. Eita, a EBFC aqui cagando as coisas. Vamos ver a menos errada, porque certa mesmo não vai ter. Essa prova deve ter sido ótima, hein? Uma questão dessa, uma questão toda certa e uma questão toda errada. Beleza, bacana. Ícones são pequenos desenhos que informam as tarefas que o computador pode executar. Tá mais ou menos, né? É mais uma representação gráfica dos programas mesmo, mas
São atalhos que não devemos utilizar, isso aqui não dá para ser. São desenhos sem uma função, não é bem isso. Podem corromper ainda mais. São atalhos que são visualizados no disco removível. Sim, no disco rígido mesmo não tem, né? Isso daqui não tinha como ser. Ótima questão, hein? Para não dizer o contrário. Mas bom, isso encerramos. Uma aula meio pobrinha, entendeu? A última ficou bem feita, mais do que tudo cortado, senhor cabeça de batata. E essa daqui ficou meio preguiçosa. Perdoe, gente. 10 e 22. Estou com preguiça de fazer aula de informática. Confessando. Falando em confissão, foi meio preguiçoso também relacionado às questões. Já que isso daqui é mais um negócio, um daily vlog, do que um canal de videoaulas, né? Mostrar aqui como estão minhas questões. 1.300. Então, é assim, né? Sendo sincero, até que para não dizerem que eu estou menosprezando ninguém. Eu sei que tá uma média consistente e tal, mas para o que eu tava prometendo, né? Era para esse 1.000 já tá em 1.800, 2.000, né? Vamos mostrar para vocês o quê? No sábado não, vou mostrar toda sexta-feira mesmo, né? Hoje é sexta? Hoje é sexta? Não sei, fiquei de férias, não sei mais a noção do tempo. Vixe, triste. É a idade. Beleza. A minha média de acerto nesses últimos 7 dias tá bacana. Pensei que a média difícil tirar 9, 88,91. Nem 89, nem 8,9. Tá difícil. Teve uns dias aqui de preguiça, mas meu número dia de preguiça foi 51, teve outro aqui. 34, tá tão ruim assim não. No meu dia de mostra, 157. E agora eu tô tentando manter uma média. Minha meta é essa daqui, né? Ficar em torno de 150. Se fosse essa, tava mais fácil, 110. Mas bem, aqui no geral, né, a gente tá com mais de 9, porque 1.300, né? Para ficar com 9 seria 130, né? Então um pouquinho acima. Apesar de que, tipo, depende da matéria, né? Respondendo raciocínio lógico a full esses dias, aí tô errando muito. É uma matéria que eu tenho mais dificuldade. Bom, é isso. O vídeo mais daily vlog que eu fiz foi esse, né? Bom, beleza. Então, como vai vocês? Então, a gente termina agora, né? Para aula de verdade. E a próxima vai ser interessante, hein? Vai ser o Status Social da Websérie. Vão ser um monte de aulas. Ai, não é por nada, não. Não, que pena. Tem o código... Não, vou pular. Não vou fazer esse código de ética ainda, não. Vou fazer o Status Social, que é muito mais empolgante. Vou fazer 50 aulas para vocês. Vai ser excelente. Vou gravar de manhã. Tô descabelado e tal. Vai ser legal, legal. Bom, tô falando demais e a videoaula tá ficando extensa pra caramba. Se você conseguiu sobreviver até aqui, pelo amor de Deus, se inscreve no canal. Se não, deixa o seu like. se não veio até aqui, deixa o seu like. Como assim? Bom, mas é isso. Tô muito engraçadão, tô cansado. Então...